Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 31 de maio de 2012. Estamos juntos há 109 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler 2 Coríntios capítulo 10. Nos capítulos 8 e 9, Paulo tratou da oferta que ele levaria para a Judéia. Oferta que seria colhida na Macedônia e na Acaia. Um assunto que Paulo tinha pendente com a igreja de Corinto há algum tempo, desde os tempos da sua primeira carta. E Paulo tratou disso e de repente mudou de tom. Ele estava grato a Deus pela liberalidade dos coríntios, mas agora no capítulo 10 ele está combatendo pessoas que se opõem a ele. Alguns acham que por conta dessa mudança repentina de tom, Paulo teria escrito os capítulos 10 a 13 em outro momento e que alguém juntou essas duas cartas numa carta só. Alguns chegam até mesmo a propor que os capítulos 10 a 13 são a tal carta severa de Paulo. Mas não há nenhum fundamento na história da igreja, ninguém que tenha testemunhado 2 Coríntios existindo apenas com o que nós hoje chamamos de seus 9 primeiros capítulos. Pelo contrário, os primeiros testemunhos que temos de cristãos que conheceram esta carta já a conheceram com o texto que hoje para nós é um texto de 13 capítulos. Então, nós temos que encontrar uma outra explicação. E a explicação é simples. Nos capítulos iniciais, Paulo estava grato a Deus porque era chamado para um ministério glorioso que, apesar de ter as suas dificuldades, era o ministério da nova aliança. Ele explica isso aos irmãos, agradece a Deus pela compreensão, pelo acatamento que ele teve ali, conclama os irmãos a ofertar. Mas sempre há um grupo no corpo da igreja que se opõe a Paulo. E agora, a partir do capítulo 10, Paulo vai combater essas pessoas. Essas pessoas estão claramente se opondo a Paulo com diversos argumentos. Veja no capítulo 10, verso 2, que essas pessoas estão dizendo que Paulo andava em disposição de mundano proceder. É quase como que se dissessem que Paulo arrumou um bico de pastor ou um bico de apóstolo para ganhar dinheiro, para ganhar fama ou para ganhar poder, mas que na verdade os interesses dele não eram genuinamente espirituais. Obviamente uma acusação falsa. No capítulo 10, verso 10, há uma outra acusação que era feita a Paulo, que nas suas cartas ele tinha tom forte, tom grave, mas que a sua presença pessoal era fraca e a sua palavra era desprezível. Nós já dissemos que Paulo escreveu uma carta severa à igreja, e de fato ele não tinha reservas em admoestar e em exortar com veemência a igreja de Corinto através das suas cartas. Em que sentido a sua presença pessoal era fraca e a sua palavra desprezível, nós não podemos precisar. É fato que a tradição nos assegura que Paulo era baixinho, careca, de perna torta, narigudo, mas ele também, apesar dessa aparência, foi capaz de discursar em Atenas, a capital intelectual do mundo, e atrair a atenção de filósofos, estoicos e epicureus. Ele era capaz de discursar de igual para igual com as mentes mais preparadas do mundo. Como ele seria fraco? Paulo admite um pouco disso no capítulo 11, verso 6, dizendo que ele é falto no falar, mas não no conhecimento. Se a sua oratória não era tão fluente como a de Apolo, como nós tratamos na primeira carta aos Coríntios, é uma possibilidade. Mas o fato é que, será que isso é um motivo para desautorizar Paulo? No verso 5 e no verso 6, então, Paulo vai dizer assim: eu vou levar vocês a terem o seu pensamento cativo à obediência de Jesus. Vou levar vocês a considerarem as coisas com argumentos espirituais. E estou pronto, uma vez que já reconheci que a igreja como um todo é submissa a mim, estou pronto para punir a desobediência quando estiver com vocês. Então Paulo está tratando dessa oposição. Ele tem que se dirigir em especial a um grupo dentre os opositores que se denomina de apóstolos. Essas pessoas estão dizendo que são apóstolos. Veja capítulo 11, verso 5. Eu em nada sou inferior a esses tais apóstolos. Capítulo 11, verso 13. Os tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. No verso 12, eles querem se considerar iguais a nós. Capítulo 12, agora, verso 11. De novo, eu em nada fui inferior a esses tais apóstolos. Aparentemente, esses tais falsos apóstolos estavam louvando a si mesmos, como diz o capítulo 10, verso 12. Alguns que louvam a si mesmos. É possível que haja alguma conexão com aquelas cartas de recomendação que foram trazidas. E Paulo lá no capítulo 3, lá no início, vai dizer assim: eu não preciso de carta de recomendação.
A minha carta de recomendação são vocês, a igreja de Corinto. Vocês é que mostram ao mundo que o meu apostolado em Jesus é verdadeiro. Mas, como essas pessoas, esses falsos apóstolos que se opõem a Paulo, estão elogiando a si mesmos, Paulo agora vai precisar entrar nessa briga e mostrar que ele é um apóstolo genuíno, e ele vai precisar mostrar o que é de fato que o faz um apóstolo genuíno. O que foi que Deus lhe deu? Quais são os critérios espirituais que dão a ele a autoridade que ele precisa exercer agora na igreja de Corinto? Então, a partir do versículo 13 do capítulo 10, Paulo vai dizer assim: eu não vou me gloriar sem medida, mas vou respeitar os limites da esfera de ação que Deus me demarcou e que alcança vocês, coríntios. Então Paulo agora vai mostrar essas pessoas que me atacam sem motivo, que me acusam, as acusações nós já vimos, não é? Ele procede com interesses mundanos, ele é fraco na palavra e tudo mais. Essas acusações são acusações feitas por critérios humanos. Paulo vai levar a obediência, o pensamento da igreja de Corinto em direção à obediência de Cristo. Vai trazer critérios espirituais para que eles julguem e vai ver e vai fazer com que os coríntios vejam que na verdade ele é que é o apóstolo genuíno. Esses argumentos serão argumentos espirituais. E Paulo agora vai se gloriar naquilo que ele tem como autoridade espiritual e que lhe foi dado por Deus. Daqui para frente, portanto, na carta, você vai ver Paulo falando de si. Por isso esta é uma das cartas mais autobiográficas de Paulo. É quando mais Paulo conta para a gente o que aconteceu com ele. Ele vai ter de se gloriar. Veja no capítulo 10, no verso 8. Se eu me gloriar um pouco mais a respeito da minha autoridade, aquela que o Senhor me conferiu, ele vai ter de fazer isso. Capítulo 10, verso 12, ele vai dizer que não vai louvar a si mesmo como os outros, mas vai ter o seu louvor de Deus. Veja capítulo 11, verso 18. Posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Capítulo 11, verso 30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Capítulo 12, verso 1. Se é necessário que eu me glorie, ainda que isso não convém. A gente começa a ouvir Paulo falando de se gloriar, se gloriar, se gloriar. E temos que enfrentar a pergunta: convém alguém se gloriar assim? Paulo só está fazendo isso porque os falsos apóstolos estão se gloriando em critérios mundanos. Ele vai se gloriar, diz o verso 1 do capítulo 12, ainda que isso não convenha. Diz lá o capítulo 10 que ele vai se gloriar naquilo que Deus lhe deu. E ele ainda vai se gloriar, como diz o capítulo 11, verso 30, a respeito das suas fraquezas, mostrando que é no poder de Deus e não nos seus próprios méritos humanos que Paulo chegou onde chegou e fez o que fez. Então, tudo isso nós vemos muito claramente quando Paulo diz no finalzinho aqui, capítulo 12, verso 11, eu tenho me tornado insensato e vocês me constrangeram a isso. Não era necessário eu precisar ficar falando tanto de mim, mas vocês andaram dando tanta importância a critérios carnais desses falsos apóstolos que eu precisei falar de mim. O que Paulo falou de si? No capítulo 11 ele faz uma lista dos diversos sofrimentos que ele já teve por causa do Evangelho. Nós vamos tratar disso amanhã. No capítulo 12 ele fala a respeito da grandeza das revelações que recebeu. Ele foi até o terceiro céu arrebatado. Ele teve visões inefáveis de coisas que não podem ser referidas ao homem. No entanto, ele vai acalmar os ânimos das pessoas que podiam se orgulhar, se ensoberbecer demais a respeito dele, e vai dizer que Deus colocou um freio nele para ele não se gloriar demais, que foi o seu espinho na carne. Então, nesses capítulos finais aqui de 2 aos Coríntios, é disso que nós vamos ver Paulo falando. Paulo muda de tom para combater os seus opositores, que se chamam de apóstolos e que estão se gloriando em critérios humanos. Ele vai falar da glória que Deus lhe concedeu, com critérios espirituais, vai expor também a sua fraqueza e com isso vai mostrar que ele tem toda a capacidade e autoridade para estar à frente da igreja de Corinto. Essas são, portanto, as explicações que nós precisamos dar para que os irmãos tenham uma compreensão mais plena do texto de hoje. 2 aos Coríntios capítulo 10 é a abertura dessa grande sessão dos 4 capítulos finais. Eu espero que isso te ajude e te prepare para a compreensão do que vamos tratar amanhã, quando vamos ver a grande lista de sofrimentos do apóstolo Paulo, cumprindo aquilo que nós vemos lá em Atos. Deus falou a Paulo: eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Que seja assim na minha vida e na sua também,
que tenhamos a mesma disposição de Paulo para, mesmo enfrentando a oposição, servir a Deus, e que consideremos como privilégio sofrer por causa de Cristo. Paulo não desanimou, mas perseverou. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo exemplo que nos vem do apóstolo Paulo e pedimos ao Senhor a graça de considerarmos como motivo de privilégio sofrer pelo teu nome. Ajuda-nos a não desanimar diante de oposições e a procurar em tudo o bem do teu povo. Ajuda-nos a julgar as coisas com critérios espirituais e assim temos a mente de Cristo, levando todo o nosso pensamento cativo aos pés do Senhor Jesus. É a oração que te fazemos em nome dele. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.